Graça e paz a todos, bom dia. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração que o Senhor ministrou sobre a minha vida. Quero te desejar neste 4 de janeiro de 2022 um feliz ano novo, se eu ainda não tive a oportunidade. Este ano vai ser o ano de romper das fontes sobre a tua vida e sobre a tua família, sobre a tua casa. E você vai descobrir que existem algumas coisas para a sua vida nesse tempo. Porém, o Senhor me deu uma palavra ontem e é muito interessante e eu preciso compartilhar com você. Em especial, eu quero compartilhar com a minha amada Igreja Apostólica Batista Ágape, a ABA em Maria da Fé, mas eu creio que também vai atingir o coração de muitas outras pessoas através deste canal. E há um texto que Deus falou comigo e me deu muitas confirmações ao longo do dia de ontem, com o qual quero compartilhar com você. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, os versículos de 1 a 14. Eu vou fazer a leitura para você e diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas e dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e até mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas tantos quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: Amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Querido, este é um texto extremamente conhecido, muito falado, muitos são chamados, poucos escolhidos, mas eu quero compartilhar algo muito poderoso com você. Deus tem projetos e planos a cumprir sobre a vida das pessoas. Esse texto, em particular, ele é uma parábola que se refere ao povo de Israel, que várias vezes fora convidado por Deus ao arrependimento, através dos profetas, pregando, anunciando, e eles rejeitaram. Então agora a palavra do evangelho era levada aos gentios, bons ou maus, e o povo de Israel, então, que havia recebido primeiramente a promessa, havia deixado a promessa. Bom, e isso faz uma alusão para nós acerca das promessas que temos vivido. E Deus tratou muito claramente ao meu coração com respeito à igreja. Muitas vezes estamos num local, recebemos uma promessa, sabemos que a igreja tem uma palavra, algo de prosperidade para acontecer, vem sobre a tua vida, vem sobre a vida da igreja, mas nós deixamos isso. Recebemos o convite para caminhar, recebemos o convite para entrar na visão, recebemos o convite para participar daquele momento de
tremenda bênção que eram como as bodas. Não era qualquer um que participaria das bodas do filho do rei. E quando recebemos isso, nós damos desculpas. Às vezes, deixamos esse caminho por algum motivo qualquer, quando na verdade nós deveríamos nos esforçar a receber do caminho. Receber daquela palavra, independente das situações, nós firmarmos os nossos passos. Sabe, querido, uma coisa muito tem me incomodado nos dias de hoje em relação a quando eu me converti ao Senhor, pouco mais de 20 anos atrás. As pessoas abandonam o Senhor com muita facilidade, abandonam a igreja com muita facilidade. As pessoas buscam mais o seu eu do que a vontade de Jesus. Eu preciso te contar uma coisa. No dia que você aceitou Jesus, não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. É só a vontade dele que importa. E quando eu tomo vontade na minha carne, no meu desejo, quando eu faço escolhas que atendem às minhas necessidades pessoais, isso faz com que eu me incline para a carne. E a Bíblia vai dizer para mim que a inclinação para a carne é morte. E aí nós vemos morte nos sonhos, morte nos projetos, morte nos sentimentos e, infelizmente, uma morte espiritual. E essas pessoas acabam tendo dificuldade para regressar ao caminho. E quando elas regressam, muitas regressam ao caminho do Evangelho, ao caminho da sua igreja, ao caminho do propósito, o tempo passou. Outras pessoas acabaram ocupando aquele que era o seu lugar. No texto nós vimos que as pessoas se tornaram maus ao ponto de matarem os servos. Faz uma alusão aos profetas que eram enviados e foram mortos. Mas algumas pessoas rejeitam a palavra do pastor, quando o pastor chama de volta, quando o pastor pergunta por que não veio, ou quando um irmão liga, as pessoas se incomodam, tá me pressionando, tá me incomodando. Não, é preocupação porque você tem um lugar no reino, você tem um lugar à mesa. E quando você deixa esse lugar, nós queremos que esse lugar que era seu continue sendo seu. E que não seja ocupado por outros, mas, querido, preste atenção. Chegou o tempo de você decidir se você deseja ser daqueles que por algum motivo deixam o reino. Daqueles que por algum motivo escolhem não mais caminhar no propósito da sua igreja, na visão que você recebeu, ou por alguma palavra que você se sentiu ferido. E aí, o Senhor começa a chamar pessoas de todos os lugares. Pessoas que às vezes nós falamos assim, não, ela não tem condições de estar na igreja, ela não tem condições de fazer o que ela está fazendo. E aí Deus começa a colocar essas pessoas para se sentar nos lugares que antes eram reservados para você. Então você precisa decidir se você vai ser daquele que toma uma decisão e senta à mesa. Aceita o convite do Senhor, permanece naquele lugar onde Ele te colocou. Ou você vai ser daquela pessoa que rejeita isso. E na hora que você despertar, vai ter outra sentada na tua cadeira.
Isso não quer dizer que você vai ficar fora das bodas. Talvez você chegue até lá. Então existem 3 tipos de pessoas nesse texto. Aqueles que rejeitam, aqueles que não eram dignos, mas foram convidados e foram à festa. E o terceiro tipo de pessoa que você precisa decidir é se quando você chega e adentra a festa, adentra o propósito, está na igreja, está congregando, se você vai vestir-se adequadamente. E vestir-se adequadamente faz alusão a que propósito você assume, a que direção você segue, porque as vestes direcionavam, existiam vestes para ir ao templo, existiam vestes para frequentar a sinagoga, existiam vestes nupciais. Então, quando eu colocava determinada veste, simbolizava o propósito que eu estava destinando o meu caminho. Então eu quero dizer para você que também está dentro da igreja, você está vestido dentro do mesmo propósito. É tempo, porque irmãos, quando o Senhor Jesus disse que a seara era grande, poucos eram os ceifeiros, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua obra. Nós achamos apenas que ele está dizendo que precisamos de mais pregadores, mais pessoas no Evangelho, mais pessoas para viver, mas não entendemos que no momento em que existem ceifeiros também existe separação na ceifa, na colheita. Só vai para o celeiro aquele que está disposto a ser trigo. Aquele, porém, que deseja viver uma vida como joio, acaba sendo destinado como aquele homem que não trajava vestes nupciais, lançado no fogo. Meu amado, muitas pessoas têm caminhado conosco e acabaram deixando o propósito. Eu continuo os amando. E você também precisa amá-los. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor da seara vai enviar outros ceifeiros. Porque o propósito dele não mudou. Aquilo que ele falou acerca da sua igreja vai se cumprir. Eu tomo posse daquilo que ele tem falado para a nossa igreja. E eu gostaria muito que você tomasse a decisão e descobrisse quem você é. Se por um acaso você tem rejeitado o convite para entrar no propósito, ou se por acaso você é daquele que veio para a festa e está aguardando, ou se você simplesmente entrou como que de penetra, sem se preocupar com o propósito a qual o Senhor tem determinado para a sua igreja. Eu te convido a fazer parte desse propósito e a cumprir esse propósito, porque quando o Senhor manifestar a sua glória, eu estarei junto com ele. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.